Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Subseção V. Redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. Do auxílio por incapacidade temporária. Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária na data do recolhimento à prisão terá o seu benefício suspenso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinta, a suspensão prevista no quarto será pelo prazo de até 60 dias, contado da data do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o referido prazo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no quinto, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuado o encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio-reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. Oitavo, disposto nos terceiro ao sétimo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão a partir da data de publicação da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto fará jus ao auxílio por incapacidade temporária. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32 e será devido, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto doméstico, redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Segunda, a contar da data do início da incapacidade, para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade, para todos os segurados. Primeiro, quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Segundo, revogado pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Terceiro, o auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso de reclamação trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho, ou após a decisão final,
desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado o disposto no 2º e 3º do artigo 36. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo-se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. Terceiro, constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária concedido nos termos do disposto neste artigo a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos I ao 3º do caput do artigo 72. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, na hipótese prevista no primeiro, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada que lhe garanta a subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, observado o disposto no artigo 179. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, na hipótese prevista no quinto, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas, observado o disposto no caput nos 1º, 2º e 3º. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado somente poderá transferir-se das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial. Art. 75. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Segundo, quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias,
retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, na hipótese prevista no quarto, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, na impossibilidade de realização do exame médico-pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 75-A. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 75-B. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 76. A Previdência Social processará, de ofício, o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ou documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas, na forma estabelecida em ato do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 77-A. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado a qualquer tempo para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio-acidente. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária, judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 8.691, de 2016. Terceiro, a comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
quarto caso não seja estabelecido o prazo de que trata o primeiro, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no artigo 79. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data da sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere o primeiro poderá apresentar, no prazo de 30 dias, recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por perito médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 80. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período do auxílio por incapacidade temporária, a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Subseção 6ª. Do salário família. Art. 81. O salário família é devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso com salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.425,56, R$ 1.425,56, na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no artigo 16, observado o disposto no artigo 83. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 82. O salário família será pago mensalmente. E, ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pelo INSS,
juntamente com o benefício, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria, e quarta, aos demais empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem, ou aos 60 anos, se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, no caso do inciso I, quando o salário do empregado não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Segundo, o salário família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Terceiro, quando o pai e a mãe são segurados empregados, inclusive domésticos, ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, as cotas do salário família pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão deduzidas quando do recolhimento das contribuições. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 83. O valor da cota do salário família por filho ou por enteado e por menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, até 14 anos de idade ou inválido, é de R$ 48,62, R$ 48,62. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 84. O pagamento do salário família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes, de até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes, a partir de 4 anos de idade, observado, para o empregado doméstico, o disposto no 5º. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, não é devido salário família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, a comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola, na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular, ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, para recebimento do salário família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 85. A invalidez do filho, do enteado ou do menor tutelado,
desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, maior de 14 anos de idade será verificada em exame médico pericial realizado pela Perícia Médica Federal. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 86. O salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo empregador doméstico ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e, ao mês da cessação de benefício, pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 87. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Art. 88. O direito ao salário família cessa automaticamente. E, por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, quando o filho, o enteado ou o menor tutelado completar 14 anos de idade, exceto-se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, pela recuperação da capacidade do filho, do enteado ou do menor tutelado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, ou, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, pelo desemprego do segurado. Art. 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário família, o segurado firmará termo de responsabilidade, no qual se comprometerá a comunicar à empresa, ao empregador doméstico ou ao INSS, conforme o caso, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício e ficará sujeito, em caso de descumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 90. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário família e a prática, pelo segurado, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento autorizam a empresa, o empregador doméstico ou o INSS, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos, enteados ou menores tutelados ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, observado o disposto no segundo do artigo 154. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 91. O empregado, inclusive o doméstico, ou o trabalhador avulso deve dar quitação à empresa ou ao empregador doméstico de cada recebimento mensal do salário família, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique claramente caracterizada. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 92. As cotas do salário família não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção 7ª. Do salário maternidade. Art. 93. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no terceiro. Redação dada pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Primeiro, para a segurada empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade. Segundo, será devido o salário maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se,
quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 29. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Terceiro, em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos 120 dias previstos neste artigo. Quinto, em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas. Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Sexto, revogado pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Artigo 93-A. O salário maternidade é devido ao segurado ou à segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o salário maternidade é devido ao segurado ou à segurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, o salário maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Terceiro, para a concessão do salário maternidade é indispensável. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da segurada adotante, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da segurada guardião. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, na hipótese de haver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade, observado o disposto no artigo 98. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, a renda mensal do salário maternidade é calculada na forma do disposto nos arts. 94, 100 ou 101, de acordo com a forma de contribuição da segurada à Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Sexto, o salário maternidade de que trata este artigo é pago diretamente pela Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Sétimo, ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93-B, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de previdência social. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 93-B. No caso de óbito do segurado ou da segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, pelo tempo restante a que o segurado ou a segurada teria direito ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, os requerimentos de salário maternidade efetuados após a data prevista no primeiro serão indeferidos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Terceiro benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e corresponderá, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E a remuneração integral, para o empregado e o trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, ao último salário de contribuição, para o empregado doméstico, observado o disposto no artigo 19, e incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, a 1/12 a voz da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, o facultativo ou o desempregado que mantém a qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 13 e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, ao valor do salário mínimo, para o segurado especial que não contribua facultativamente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 93-C. A percepção do salário maternidade, inclusive nos termos do disposto no artigo 93-B, está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela segurada, sob pena de suspensão do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 94. O salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se a renda mensal do benefício disposto no artigo 198. Redação dada pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Primeiro e segundo. Revogados pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Terceiro, a empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos mensais do salário maternidade na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada, incluído pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Quarto, a empresa deve conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, comprovantes dos pagamentos e atestados ou das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 95. Compete à interessada instruir o requerimento do salário maternidade com os atestados médicos necessários. Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Parágrafo único. Quando o benefício for requerido após o parto, o documento comprobatório é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser submetida à avaliação pericial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Art. 96. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro e segundo. Revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Art. 97. O salário maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. Redação dada pelo Decreto nº 6.122, de 2007.
Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade, situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 98. A segurada que exerça atividades concomitantes fará jus ao salário maternidade relativo a cada atividade para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, na hipótese de uma ou mais atividades ter remuneração ou salário de contribuição inferior ao salário mínimo mensal, o benefício somente será devido se o somatório dos valores auferidos em todas as atividades for igual ou superior a um salário mínimo mensal, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o salário maternidade relativo a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário mínimo mensal, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, o valor global do salário maternidade, consideradas todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 99. Nos meses de início e término do salário maternidade da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 100. O salário maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral, observado o disposto no artigo 19 e, hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício disposto no artigo 198. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as próximas publicações. Bons estudos!